Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Temos uma convidada mais do que especial, queridíssima professora doutora Ana Maria Siriani. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bom? Ana, muito obrigado por você ter aceito. O pessoal que não te conhece, né? Eu vou falar um pouquinho eu vou falar um pouco de você. E daí Tá. depois eu quero que você se apresente, porque nem chegou a nossa hora ainda, mas Não, quero não. que você se apresente, é. Tá bom. Mas a Ana Maria, pessoal, é uma das pessoas, então assim, sem demagogia nenhuma, ela é uma das pessoas que ela não precisaria estar no Instagram, não precisaria estar aqui. Porque você já é uma professora antiga da universidade, é titular da USP de Ribeirão, já tem artigos e artigos, reconhecimento internacional. Então, assim, É. tem um monte de professoras que estão nesse seu nível nas universidades federais que a gente não vê fazer essa troca, porque você é uma das professoras que a fisioterapia se orgulha e se espelha. E é muito bom a gente poder ter você aqui de graça, né, na Bom, pode falar. internet, no seu dia a dia. Não, eu falo isso com muito, porque eu conheço muito professor muito bom como você, que publica muito, que as aulas são maravilhosas, mas muitas vezes esses professores estão lá nas universidades. E quem não tem o contato não consegue ir na USP, não consegue na Unifesp, acaba não conhecendo essas pessoas. Então eu acho que eu queria dar esse meu testemunho aqui. Eu torço para que outros profissionais façam o que você está fazendo, porque a fisioterapia só tende a crescer com você assim, sendo tão disponível para nós pobres mortais clínicos fisioterapeutas. Tá bom? Ai, você vai me fazer chorar, menino. Não, Então, mas é sinceríssimo, assim, é sinceríssimo. eu entendo, sabe, Rodrigo? A gente tem na universidade pública, principalmente. Não, mas também não acho que é só na pública, tá? Acho que todo mundo que é docente, que está envolvido com pós-graduação, com pesquisa no Brasil, tem uma sobrecarga de trabalho grande, sabe? E essa sobrecarga acaba fazendo a gente ficar muito autocentrado também, tentando ali resolver o dia a dia, né? Uhum. Então, assim, é um horário extra mesmo. Nesse período de quarentena, por causa de estar em casa, eu consigo dedicar um pouquinho mais aqui, mas o meu pai era um cara muito idealista, sabe, Rodrigo? O meu pai era aquele cara assim que ele ficava orgulhoso de trabalhar de mesário, presidente da mesa nas eleições, porque, segundo ele, era o dia que ele tinha para oferecer para o país. Meu pai foi sempre funcionário público, foi soldado, foi cabo do exército. Meu avô foi pracinha, né? Então a gente tem todos na família uma história assim de serviço à pátria. E eu me Legal. sinto muito bem remunerada pela Universidade de São Paulo, né? E essa Uhum. coisa que você falou, eu escutei a primeira vez do professor Clóvis de Barros Filho. Ele falou assim, gente, a gente é muito bem pago, é um dinheiro público e só quem passa no vestibular escuta a gente. Uhum. Então, essa foi uma forma que eu encontrei de melhorar o atendimento das dores no ombro na fisioterapia, pensando que o que eu faço é bom, assim, naquela E é, megalomania, né, de achar que o que a gente faz é bom, mas também dá essa visibilidade para a universidade, que anda muito discutida, né? A sociedade se pergunta muito por que a universidade custa o que custa se tão pouca gente pode acessar. Então, assim, é um pensar na universidade, é um pensar na profissão, é pensar nos pacientes. E foi assim que eu cheguei aqui, inspirada por uma série de outros colegas que tinham chegado antes também. E fui super bem recebida. Você vive nossa, falando de mim, aí desce um caminhão de gente lá no meu perfil. É muito bom. Queria só agradecer que mesmo. bom. E Legal. aí, posso contar por que você me convidou? Claro, primeiro se apresenta para quem não te conhece, se é que existe alguém dessa Não live aqui tem. que não te Tem. conhece, tá?
Eu Tem sei que sim. o seu nicho não é escoliose hoje, mas esse artigo é muito bacana e foi muito É, legal, a gente usa muito, uso na minha aula e acho muito interessante. Então, vai lá, por favor. tá. Então, meu nome é Ana Maria Siriane. Eu tô vendo que muita gente escreve separado. Meu nome é junto mesmo, viu, gente? Eu sou fisioterapeuta, eu sou formada lá em São Carlos. E quando eu entrei para a USP, há uns 17 anos atrás, logo que a gente chega na universidade, a gente é bombardeado é, pelo nível de excelência USP, né? E aí eu estava num departamento de ortopedia, eu precisava me colocar, começar a fazer minhas coisas. Eu vinha estudando o ombro, mas um dos docentes, que na época era muito influente dentro do departamento, ainda é, né? Ele chegou e falou: Ana, eu quero que você trabalhe comigo na escoliose. E aí eu tinha projetos de ombro e projetos de escoliose só para agradar ele mesmo, assim, sabe? Porque eu era Uhum. jovem, estava chegando, o cara era um bambam, é um bambambam, né? Então eu fui fazer um projeto de escoliose muito por demanda, né? Mais do que por vocação. Mas esse trabalho em especial é uma vocação do laboratório, que é trabalhar com traduções e adaptações transculturais, né? Por Ah, favor, vamos mandar essa live para mais gente, porque eu vou falar de um assunto você é que demais. parece que é de escoliose, mas na verdade eu quero falar com vocês de uma coisa que aplica na escoliose, mas se aplica em termos de filosofia para tudo que a gente faz em termos de reabilitação, de controlar o andamento dos nossos pacientes, tá bom? Então, deixa eu Então só dar um chama aí recado todo pro mundo. pessoal. Isso. O recado que eu vou dar é quem está no grupo do Telegram, eu já mandei o seu artigo lá para eles, Ótimo, tá? Então já tá excelente. lá, já tá o link gratuito, só ver. E eu Olha também só. tenho outro artigo do SRS 22, que é um outro artigo depois publicado na Brazilian Journal Physiotherapy, que eu também mandei, disponibilizei para o pessoal já. Então, sobre esse assunto, eles vão É, estar bem recheados aí são de três, ah, tá? três? Eu mandei São dois, três. então depois você me Depois manda o dois. outro. Mas o Tá, outro é um estudo pequenininho, eu vou comentar dele. Então, tá bom. assim, antes da gente começar a falar exatamente do SR, eu queria Uhum, só, como eu disse, quero botar isso num contexto geral para vocês não usarem isso exclusivamente para escoliose. claro. Tem um trabalho que reuniu, né, clínicos e disse assim, gente, mas como é que eu escolho as ferramentas com as quais eu vou acompanhar os resultados dos meus pacientes? É um estudo Delphi. Então, se reúnem assim especialistas e começam a perguntar para essas pessoas como é que eles tomam determinadas decisões. E aí, nesse estudo, eles estavam perguntando assim, gente, como você escolhe ferramentas de avaliação de resultado de intervenção de reabilitação? E aí, tem vários steps, né, que esses especialistas citaram, mas o primeiro deles é fatores conceituais, considerações conceituais. Número um, eu preciso de um questionário que me informe um determinado construto. Construto, gente, são coisas que a gente não mede com régua, né? São Uhum, coisas que não são físicas. As coisas que não são físicas, a gente não mede de maneira precisa, elas são chamadas de construtos. Então, massa é uma coisa física, se mede com uma balança. uhum, Inteligência é um construto. Beleza é um construto. Satisfação com atendimento é um construto. Qualidade de vida é um construto. Funcionalidade também são construtos, né? E quando a gente quer saber algo do paciente, a gente tem que alinhar, então, a ferramenta que vai escolher com aquilo, a informação que a gente quer. Então, você quer saber COBE? Você olha o raio-x e mede COBE, certo? Você quer uhum. saber se a escoliose tem um impacto sobre a qualidade de vida do paciente? O melhor questionário é o SRS, na versão que a gente tem, porque está validada para o Brasil, 22 revisado. E outra coisa, que é das primeiras etapas para as quais as pessoas decidem como é que vão escolher uma ferramenta, é a população-alvo. Porque a gente tem dois tipos de questionários, né? Quando a gente fala, por exemplo, de qualidade de vida, que é o caso do conceito mais geral do SR22, SRS 22, que é
ser população específico ou ser geral, né? Então, SF36 é um questionário de qualidade de vida geral. Você pode aplicar ele para qualquer condição de saúde, né? A qualquer momento, inclusive para várias populações. Uhum. Diferente do SRS-22, que é um questionário específico para escoliose. E, portanto, ele te dá informações mais próximas da realidade desses pacientes, né? Então, só para a gente colocar isso num contexto, quando você está escolhendo um questionário, ele tem que refletir algo que você quer saber do seu paciente de maneira consistente e ele, de preferência, deveria ser específico, né? Para te aproximar da percepção daquela condição clínica do paciente. Certo, Rodrigo? Perfeito, perfeito. É muito E aí, comum o fisioterapeuta não. Então, é pouco comum o fisioterapeuta utilizar questionários ainda na prática clínica, Ana. Foi até por isso que, sim, na prática clínica é muito pouco. Eu que rodo aí. E essa é uma coisa que eu falo em todas as minhas aulas, que o questionário é uma das poucas coisas que a gente tem que o paciente acaba confundindo pouco os nossos resultados. É um dado muito mais preciso e que a gente tem uma base de comparação muito interessante. Hoje, só para você ter uma noção, eu estou introduzindo um software na clínica que o SRS, o paciente ele vai responder no tablet na recepção, Ana. Ele vai chegar para mim com score lá no meu exato, computador pronto. Eu não preciso exato. ficar horas fazendo isso com o meu paciente antes. Isso aí é lá Não, atrás, papel impresso. é, Então, se você quiser usar isso, então, para quem não tem um software, para quem não está fazendo um sistema como eu tenho, só colocar isso no Google Forms e ele te sim, dá uma planilha, entendeu? sim. Ele pode Então, assim, responder na casa dele, inclusive. na casa dele antes da consulta É, inicial, exatamente. Então, acho que é por isso que eu, só para estar ainda é, na por isso que eu introdução. te convidei, introduzindo, por isso que eu te convidei, que eu quero que os fisioterapeutas que nos acompanham, que já Conheço. fizeram meu curso, que conheçam e usem. Se você não usa para escoliose, repito, você vai ter que começar a usar um questionário depois dessa live para o seu É, paciente de ombro, de lombar, de cervical, porque exato, vai exato. E aí entender que é fundamental. tem uma coisa super interessante a respeito dos questionários que a gente precisa botar na cabeça do fisioterapeuta de forma geral, né? Primeiro que você não precisa usar vários, como tem vários que são população específica, você pode usar um, né? Uhum. Mas tem uma coisa muito legal. Quando você vai na definição da profissão fisioterapia, fisioterapia para a Associação Americana, Norte-Americana de Fisioterapia, né? É a profissão de saúde que aumenta e qualifica as pessoas para atividade e participação. E a atividade e Olha, participação não se mede nem com força, nem com ADM, nem com ângulo Kobe, né? A atividade e participação se mede apenas e tão somente através de desfechos centrados no paciente. Então, legal. você pode ser uma pessoa organizada e ter perguntas que pegam isso. Uhum. Mas os questionários que são como o SRS-22, centrados na opinião e respondidos pelo paciente, em questões que têm a ver com atividade, participação, percepção pessoal, eles são a melhor ferramenta para te dizer da qualidade daquilo que você está ofertando de tratamento, em Perfeito, termos de identidade profissional. perfeito. Coraçãozinho, pessoal, que foi muito bom. Tô falando ainda Legal, para muito mandar bom. para mais gente, gente. Eu não tô Isso, vendo o número subir aqui, ó. isso. Manda Tá subindo, trem. estamos chegando no 100, hein? Estamos chegando no Vamos, 100, bora. bora. Vamos Muito lá, vamos bom. falar um pouco desse questionário em especial. Uhum, Ele foi construído com 24 questões, ele tem uma versão de 30 questões. A brasileira que a gente traduziu e validou, ela é a revisada de 22 questões. Ela uhum. foi revisada porque ela tinha um problema num conjunto de questões que não estava muito bom. Aí os autores mexeram e aí ficou essa versão revisada, que é a que eu estou mostrando aqui para você. Ela vai ter, gente, 5 questões a respeito de função e atividade, que é bem esse domínio de atividade e participação do paciente.
ela tem 5 questões sobre dor, ela tem 5 questões de autoimagem e aparência, que é um problema muito importante para esses pacientes. Tem muito paciente que não tem dor, tem muito paciente que é funcional, mas ele tem um impacto considerável na questão da aparência e autoimagem, né? Aí, ó, que bonitinho. E ele também tem 5 questões de saúde mental, tá? Que são questões também muito importantes, considerando que uma fase crítica aí do nosso desenvolvimento de personalidade, né, que é a fase da adolescência, é quando é feito o diagnóstico, é prescrito colete, exercício, é uma fase complicada para os adolescentes, tá? E tem 2 questões de satisfação com o tratamento, tá bem? Então, e aí tem uma coisa bacana desse questionário, que diferente, por exemplo, do SPAD, que é o que eu uso para o ombro, o SPAD a gente só olha a score total, são subescalas. O SRS-22 não, são domínios, o que significa que você pode ver a pontuação total, mas você também pode avaliar os bloquinhos. E isso é muito legal para a gente. É muito legal, porque vão ter vários pacientes com escoliose, gente, que é adolescente que, por exemplo, não tem dor. E aí, para esse quesito, para esse paciente, não é muito interessante. Mas, às vezes, a função é mais interessante. Tem gente que é muito impactado com a imagem por questão estética. E aí você vê que se com o seu exercício, com o uso do colete, ele melhorou. Ou depois de uma cirurgia, se ele melhorou. A questão estética. Então, genial. Eu acho uma das coisas mais interessantes do SRS 22 é você conseguir entender cada domínio. Isso eu acho perfeito. Exato. E poder pontuar separadamente, avaliar separadamente, né, Rodrigo? Para nós clínicos é muito importante isso. Bem, esse questionário, quando a gente foi fazer a tradução, a gente teve um probleminha com a questão 11. A questão 11 desse questionário é uma questão de medicamentos para alívio de dor. E esse é o único questionário que o laboratório traduziu em formato autoaplicado. A versão original era uma versão autoaplicável. O adolescente, com ou sem os pais, sentava para responder. E aí, quando a gente fez a tradução, a gente manteve essa característica. Só que ao manter esta característica, acontece que muitos adolescentes, e talvez por uma característica mais desse momento, né, atual, muitos adolescentes desconhecem que remédio tomam, né? Claro. E aí essa questão deu um pouquinho de problema para responder, viu, Rodrigo? Então, essa é uma questão que eu queria chamar a atenção de, apesar do questionário ser autoaplicável, vale a pena, quando a pessoa está no consultório com você parar e conferir com uma pequena entrevista, tá? Legal. Essa é uma dica da tradutora. Tá, isso é excepcional, muito bom. Confere, porque assim, os meninos têm dificuldade de saber a diferença, por exemplo, de um anti-inflamatório, do que toma sistematicamente, o que não toma. Os pais costumam ajudar muito a gente na hora de conferir a pontuação dessa questão. Legal. Fala o número da questão de novo para mim, por favor. A questão 11 do questionário 11. É uma questão do domínio de dor. Tá? Dor, eu notei. Tá ótimo. Então, se você está aplicando o SRS-22, eu te recomendo que, por mais que tenha sido feito o paciente sozinho, você confira essa questão. Tá? Ótimo. Você tem percebido isso na aplicação, Rodrigo? Os meus pacientes não tomam remédio. Adolescente quase não toma remédio. Eles não têm dor. É muito raro o paciente ter dor. Muito raro ter dor. Por isso que a gente até está fazendo uma pesquisa com colaboração do professor Ney Mesiá, Ana Paula Ribeiro, sobre dor em escoliose com adultos. E a gente vai começar a utilizar, a gente vai usar o SR22, mas a gente vai fazer uma pesquisa quanti-quali, porque a gente quer entender um pouco além do que só um questionário. A gente quer tentar entender o que o paciente diz, o que ele acredita que ele tem dor, se essas dores têm algumas relações, o quanto que essas... vai ser bem legal. Nós estamos desenhando esse trabalho e ele acabou de submeter um só para dor lombar. Nós estamos seguindo o mesmo modelo
para escoliose, vai ser bem interessante. Em breve a gente conta resultados aí. Muito bom, muito bom. Aí, outra coisa que eu queria comentar desse questionário, para quem não conhece e usa, por exemplo, o SF-36, né? O Uhum. SF-36, quando ele é comparado com o SRS-22, a gente percebe que, principalmente para as questões de saúde mental e saúde física, a gente tem uma baixa validade concorrente, né? Mostrando que o questionário específico ele é mais preciso para Uhum. destacar aqueles aspectos mais próprios da condição da escoliose. Então, vale realmente mais a pena usar o específico. Um específico, com certeza. Eu aboli, Tá? tá, na minha prática clínica, os questionários gerais. Como o meu É, tratamento é específico, sim, eu só uso isso. a gente tem disponível, né? Pode usar. Essa versão nossa, ela foi validada para pacientes que tinham entre 12, deixa eu só conferir, que eu até anotei aqui, porque tem Tá. outras versões que, principalmente as primeiras versões do SRS-22 foi validada para adultos, a nossa É, não, a, a a nossa média está da no... idade é 19 anos. 19 Isso. mais ou menos 7. Isso. A gente avaliou de 12 a 36 anos. Então, esse Uhum. questionário está muito bom para a população jovem, tá? A gente garante isso. E outra coisa que a gente Uhum. teve cuidado também foi na hora de produzir o questionário ter uma heterogeneidade em amplitudes de curvatura. Então, a gente tem curvaturas de 10 a 92 graus. Então, a gente tinha, né, uma quantidade aí boa de diferentes curvaturas. Isso significa, gente, que ele se aplica para boa parte dos pacientes com essa mesma qualidade que a gente observou durante os testes de validação. Tá? Perfeito. E aí, eu tenho um comentário bastante importante a respeito do SRS-22, tá? Então, Tá. o primeiro é esse de conferir a questão 11 presencialmente na clínica por conta da dificuldade do adolescente de responder os medicamentos. E a outra é o seguinte: ele já tinha esse problema na versão em inglês e ele continuou com Uhum. esse problema na versão em língua portuguesa. O domínio de dor costuma dar o que a gente chama de ceiling effect. O que isso significa? Que se eu for avaliar uma amostra de pessoas que têm uma maior severidade de comprometimento de dor na escoliose, essa pessoa ela não é bem representada pelo questionário, porque ela bate no teto da pontuação facilmente. Então, Hum, se você tiver um paciente que tem um comprometimento assim de dor importante com escoliose, a minha recomendação é, além de usar o SR, tenha uma avaliação de dor mais específica, separada, com uma uhum. escala, né? Talvez alguma questão relativa à função e dor, porque o SR facilmente bate no teto. E aí você não Interessante. consegue avaliar com precisão a melhora da dor nesses pacientes. Por quê? Porque vai haver uma quantidade de melhora que está acima da pontuação máxima. Então, ele está melhorando, mas o seu questionário não é sensível para pegar. Então, é importante ter Entendi. uma escala de dor quando o paciente tem um comprometimento de dor importante. Você sugeriria alguma além da EVA ou a EVA já seria suficiente? Na verdade, escala numérica, Rodrigo. Numérica, tá. Numérica, Numérica, aquela 0 a que é 10. de 1 0 a a 10. 10. É. Uhum. Ela é a Tá, mais simples para todo mundo entender, é bem aceita tá. na literatura, tem as validades, as validades e as confiabilidades todas bem estabelecidas. Então, a escala Legal. numérica é boa. Tá? Dica de ouro, hein? Isso não tá. Isso... Duas. Duas. De conferir O os 11. medicamentos e essa. Então, no Tá caso de ótimo. paciente com dor maior, tenha uma avaliação separadinha, tá? Tá bom. Legal. Bem, e aí o artigo que você não encontrou, né?
Uma Aham. das meninas que trabalhou com a gente durante a validação, ela se chama Gisele. A Gisele, ela, logo depois que ela graduou, ela foi IC desse projeto, né? Logo depois que ela graduou, ela foi fazer uma especialização. E aí, na especialização, ela resolveu aplicar o questionário para fazer uma caracterização de adolescentes brasileiros, tá? E é um trabalho pequeno, Legal. em tamanho amostral, são Uhum. 30 jovens com escoliose que tinham, em média, valores baixos de COBE, 24, 28, mas a idade é também bastante jovem, são 15 anos de média de idade. E aí ela mostra, né, a questão de o questionário aplicado em pessoas que estão fazendo tratamento conservador, mostrando, né, a satisfação Legal. dos pacientes com o tratamento conservador, que nem é esse que hoje você propõe, porque esse artigo é Uhum. Uhum. de 2013. 13, legal. Uhum. Pois eu quero, você Eu manda pra mando gente para esse artigo? você, eu mando. Legal. Daí eu Porque disponibilizo assim para todo mundo. é bonitinho para ver que ele realmente é Uhum. fácil de aplicar. Ele pega essa coisa da dimensão estética nos pacientes jovens, que é muito, Legal. pega muito Isso nos é muito jovens, né? importante. Isso é muito importante. Muito importante. É. E só para mostrar, ó, em pacientes jovens, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá vendo? Ó, esses Deu. são scores altos do questionário. E a gente tem Tá. comprometimento de dor, disfunção, né, física, e esse aqui de cima, esse é físico, esse é dor, esse é saúde mental e aparência, Olha lá, que né? legal. Uhum. Então, é onde ficam as maiores pontuações. Uhum. Então, fica atento, esse questionário ele vai te ajudar a mostrar essas dimensões da avaliação que são importantes, né? E é importante porque daí a gente consegue focar naquele paciente e falar assim, poxa, o padrão estético dele é importante. Vamos focar nisso para que a gente E, possa melhorar essas abordagens. entregar, Olha, essa é a entregar o que o função. cliente quer, né? É lógico, é claro, é claro. O mínimo. Sim, perfeito. É isso. Era Legal. essas minhas anotações. Acho que o pessoal deve querer fazer perguntas, não? Vamos abrir? Vamos abrir para Vamos. perguntas? Pessoal, vamos abrir para perguntas? Acho que seria bastante importante perguntar aqui para o pessoal quem usa questionários para Sim. escoliose ou para outras coisas, escrever aqui o que vocês usam de questionário na prática clínica, se não usam, por que não usam, porque eu acho algo fundamental. Olha lá, Camila Maciel, lá do Escoliose Brasil do Rio de Janeiro. Vocês usam questionário, pessoal? Vão nos falando aqui. Ou abre para perguntas. A professora Ana Maria está Vamos aqui a toda conversar. disposição. Vou Olha lá, aproveitar, gente. Fernanda. Ó, o pessoal do Escoliose Brasil São Paulo. O pessoal está todo presente. A equipe veio com peso aqui. Legal. Excelente. Ariane. Olha lá, ela é maravilhosa. Conhecimento e umidade na mesma proporção. O O David é lá David. de Florianópolis. Muito bom. Você Ai, sabe que vocês são os amores aí. Você sabe que questionário é uma questão importante da gente pensar nos nossos pacientes, porque muitas vezes ele realmente ele vai nos indicar o caminho que o paciente quer, que a gente precisa abordar. E no questionário, às vezes, eles acabam nos falando coisas que o nosso paciente acaba não respondendo. E outra coisa que eu gosto sempre de falar é que o nosso paciente, um dos confundidores é aquela que o paciente normalmente não quer, ele não quer nos dizer quando o tratamento está indo para o caminho errado, ruim, tá, gente? É, Eu até faço uma analogia, que tem uma paciente lá na clínica, Ana, que ela é holandesa, tá? Ela chama é, Guerre. E ela faz o seguinte, você pergunta para ela, oi Guerre, tudo bem? Ela fala não. E nós, brasileiros, nós não somos assim. Então a gente nunca está esperando ouvir não da pessoa. Você fala oi, tudo bem? A pessoa fala tudo sim, bem. Não é isso? ótimo. Por quê? Porque nós somos educados no Brasil
para falar que tá tudo bem. Mesmo quando você era pequeno, tivesse apanhado em casa, você tinha que falar que tudo bem. Então, o seu paciente, ele tende a falar que ele está melhor do que realmente do que ele está, para não nos deixar tristes, vamos falar assim, para É. não falar mal do nosso trabalho. É igual você vai no Em restaurante, pesquisa, em pesquisa a gente você vai, chama isso de resposta social aceitável. é isso. Estou tentando deixar mais claro. Então, você vai no restaurante, ou a comida tá horrível, você fala, foi tudo bem? Você fala tudo e nunca mais volta, né? E paga E isso 10%. também acontece. E aí, o que acontece? Se a gente não nos olhar, ficar atentos para isso, o nosso paciente acaba ficando ruim, pior ou igual, não melhora, ele desiste do tratamento. Exatamente, o Léo Costa fala dos pacientes bonzinhos. Ele acaba desistindo do tratamento e você não sabe por quê. Então, quando você aplica questionário, você faz com que a gente consiga entender o caminho do tratamento, ser mais assertivo naquilo e tentar mudar o caminho, né, para que o paciente possa melhorar, né? E aí, Lá, Rodrigo, esse questionário tem uma vantagem muito grande sobre vários outros que a gente usa no Brasil, que é o fato do paciente responder sozinho, né? tá, Então, assim, a sim, influência da resposta social aceitável, ela é menor quando a pessoa responde sem você presente, tá? tá, claro. E Uhum. aí, e aí também tem a coisa dos pais, né, gente? A gente não pode esquecer que esses Sim, sim, questionários podem ter uma influência, sim, da percepção do pai e da mãe. Então, tá. também tem que ter essa coisa assim, tem alguns adolescentes que são muito tímidos e os pais são Uhum. mais, assim, não controladores, eu não Exato. quero usar esse termo, mas é o pai Tá, que mas eles. responde o questionário, Tá. Você entendeu? tem E aí você alguma dica? ter esse Alguma feeling, da dica? mesma forma que você Tá. conferiu a tal da questão 11, porque os pais vão saber Uhum. melhor, conversar a respeito de alguns tópicos que você acha que não corresponde com aquilo que você está vendo clinicamente. Conversar com o Tá. adolescente, às vezes ali fazendo um exercício tal. Você pergunta, olha, mas como é que você está disso? Não, porque lá no questionário você marcou tal coisa, e aí você também dá uma conferida, né? Porque tem, nessa Ótimo. população, a gente passa por isso, viu? Não tem como escapar, Legal. né, Rodrigo? Legal. Camila está perguntando como ela faz para ter acesso. No grupo da Telegram eu já disponibilizei os artigos lá e a Ana vai disponibilizar esse terceiro que eu não tinha para eu colocar lá também, tá bom? É totalmente gratuito, aberto. A Fernanda falou que usa o Start, acho que é o Start Back, e usou o Orebron, traduziu lá, que fala mais de modelos biopsicossociais. É, 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 são questionários bem importantes, mas eles focam mais na dor lombar, né? Norlombar. Então, esses questionários, o da escoliose é mais focado para a escoliose em si, porque ele abrange outros aspectos, mas acho que a união deles talvez seja o caminho mais legal mesmo. Tá? Vamos ver aqui o que a Gente, a minha Melina tá falando. alergia, olha só, tá me caindo o olho. Caramba. Eu tenho uma alergia, né? Eu sou Tá, super alérgica, assim. E aí, essa época de quarentena, não sei o quê, bem, tá ótimo. Gente, não, eu tá. lavei o rosto, eu juro, não é meleca de dormir, tá? Não, ninguém, se Ó, você não falasse, ninguém tinha percebido, Ana. Ó, a gente, Melina tá ó, falando assim, só ó. pra. Tá, Pode ela está falar. falando assim, ó, recomendo então que o paciente responder o questionário fora da presença do profissional. Sim, Sim, ele é aplicável para isso. Agora, fora da presença dos pais, que eu tô aqui pensando com os meus botões como é que eu faço isso, tá? tem que Como conferir. foi falado antes, responder em caso do atendimento. Pode ser feito, você pode mandar no dia ele agendou com você, você pode enviar um questionário para ele. Eu acho isso muito moderno, para falar bem a verdade, tá? O paciente já É, né? pode chegar para você cheio de informações, com certeza. Eu acho ótimo. Que Ó, só para o falar, Rodrigo, porque tá, muita gente pode falar. pergunta, ah, e aonde está o questionário? O questionário está no final do primeiro artigo, que é o artigo de validade. É o Uhum. artigo, a versão brasileira. Nessa época, a revista brasileira deixava a gente publicar junto o paper com o questionário. Então, vai estar lá no final, inteirinho, prontinho para usar, gente. Inclusive, Em aqui atrás anexo. tem como pontuar. Tá no Legal, anexo. isso mesmo.
Uhum. Ele é um Posso até questionário bem falar simples. Ele fala, é uma nota que vai de 1 a 5, né? 1 a 5. isso. Você Então, domina e assim, vai pontuar de 1 a 5. não tem muito segredo, quanto maior, melhor, quanto menor, pior. É uma coisa bem simples de utilizar. Valéria, se você Valéria começou lá, ó, iniciei ontem o curso online. Tenho como ter acesso a este artigo? No grupo do Telegram, não sei, Valéria, se você está no grupo do Telegram, se não entra lá no grupo do Telegram, senão eu também mando aqui depois para você, fica tranquila. Mas no grupo do Telegram eu vou mandando sempre os artigos lá, então vira até um bancão de dados, porque fica os links todos ali prontinho, tá bom? Pode Ó, continuar, Ana, que você ia falar. eu ia falar umas coisas da pontuação, que eu esqueci, até deixei aqui anotadinho e não falei, ó. As Tá. questões não respondidas, quando você tiver, por exemplo, assim, vamos dizer que o, o adolescente, os pais pularam uma questão, esqueceram uma questão ou acharam que a Uhum. questão não fazia parte da realidade da pessoa e não pontuaram, tá? Tá. Aí, ao invés de você dividir por 5 o domínio, você divide por 4, tá? Por 4. Sim. Agora, é, é importante que a gente tenha das 5 perguntas, pelo menos 3 respondidas. Se a pessoa deixar de responder 3, você não consegue pontuar aquele domínio, você fica sem essa informação. Uhum. E aí você tem que ir Uhum. presencialmente entender por que foi que não pontuaram. Tem uma pergunta aqui Tá. interessante, que é a versão com 30 perguntas. Isso, bem legal. Elas são equivalentes em termos de conteúdo de informação para o clínico, tá? Mas elas têm mínimas mudanças diferentes, tá? Eu até Tem, anotei a tem, mínima mudança. tem Peraí, mais eu vou questões, pegar. não tem? Tem mais questões Tem aí, mais são 30, questões né? aí. Normalmente se usa o SRS 30 para questões também cirúrgicas. Confesso para você que eu não uso o SRS 30 porque ele faz questões para pós-operatório. Também. Então, que não é o meu carro-chefe. Por isso que eu não utilizo só o 22. O 30 ele foi uma versão que fizeram para incorporar essa coisa com a questão pós-operatória, né? Uhum, uhum. Você sabe que os médicos utilizam muito pouco na prática clínica também, Ana? Sei. Questionário, eles usam quase É, nada. Eu acho isso impressionante. Eu até tenho uma justificativa aqui, que é porque eles você não têm tem. muito tempo. Porque eles não têm muito tempo. Não, Médico é um eu não negócio. acho que é Você acha que isso. não? Não. Eu vou dizer para você que, assim, que cada vez mais eu entendo as nossas profissões de formas bem diferentes mesmo, sabe? Então, por exemplo, o médico, o foco dele é o anatomopatológico, é a estrutura, Tá, sabe? Então, tá, ele quer ir lá e ele quer mudar o ângulo. Então, tá. esse é o trabalho dele, é para isso que ele é Doa pago. quem doer, doa quem doer. É para isso Tá, que ele é pago, entendeu? E aí o certo. foco dele é esse aí. E acho que tá certíssimo. O nosso foco é outro. Acho que tá Tá, é tudo bem mesmo. função. Pode ser. Faz sentido. Participação, atividade, né? Uhum, Ó, uhum. mínima mudança detectável, Ah lá, tá? o Régulus, ah lá, o Régulus. O Régulus é médico, Ah, ele é do nosso grupo de pesquisa escoliose, ah, muito legal, ele é médico, perdão se eu falei bobagem. não, ele pode aqui, ó, nos informar. O Régulus, ele está fazendo uma pesquisa lá, a gente está fazendo uma pesquisa com o grupo, é, com o Carlos Eduardo Barsotti, ele é residente lá da onde que você é? Da onde que ele é residente do hospital? Agora esqueci se é do Sírio, se é do HC, agora estou um pouco na dúvida. E aí a Ana Paula Ribeiro, que é a nossa chefe de pesquisa hoje, ela orienta todo mundo e cada um tem um seu projeto acontecendo. Então tá ficando bonito. A gente Legal. está mandando várias coisas, mandamos para o SRS. Olha lá, ó, IASP Lambis. é do servidor Isso. público. Isso. Boa, Regis. Isso mesmo, a É, gente precisa de gente que cuida de nós. exatamente. Ô, Réginos, e fala para mim uma coisa. Por que que então você acha que os médicos usam pouco? Só usa às vezes. Vamos lá, qual que é a ideia?
Conte-nos isso aí, por favor. Pode falando, Ana, quando ele escreve aí pra gente. Enquanto ele escreve, eu vou recomendar para vocês. Eu fiz isso outro dia numa live também lá no Ombro. Nem todo mundo conhece. É um site que chama Rehab Measures. Por que eu estou recomendando? Porque, por exemplo, os valores de mínima mudança clinicamente importante para o SRS-22 já estão disponíveis na literatura. Então, assim, quanto muda na pontuação para eu entender se meu tratamento está sendo bom para o paciente? É esse o número, tá? Olha, que legal. E aí, Eu não conhecia. Opa, tem um valor mínimo de mudança para você falar assim, isso aqui é uma mudança que o paciente percebe como uma vantagem terapêutica na vida dele. Chama mínima Legal. mudança clinicamente importante. Mas tem nesse site, é isso? Tem nesse site. Nesse site, na verdade, tem todos os questionários do mundo e mais meia dúzia. Aí você escreve lá SRS-22 e aí ele vai te falar qual é o construto. Ele mede qualidade de vida em população específica escoliose. A faixa etária aonde ele atua, quanto tempo leva para aplicar, ele é de graça, ele está onde? E aí tem a descrição resumida de tudo, de tudo. Que Mínima lindo! mudança Como eu não conheço? detectável, erro de medida. Esse site é incrível, incrível. E eu estou recomendando porque as mínimas mudanças que estão aqui, elas estão por domínio, porque, de novo, a gente pode avaliar separado, e ela tem para adolescentes com escoliose, adultos com deformidade ainda, e tem para adultos com deformidade moderada e adolescentes com deformidade média. Então, para cada característica de paciente, ele tem lá o valor de mínima mudança que o paciente vai perceber, porque muda, né, Rodrigo? Uma coisa é um jovem perceber a mudança na aparência dele, outra coisa é um adulto perceber a mudança na aparência dele. Então, esse site tem os números. Que demais. O pessoal fala assim, Rodrigo não vai dormir à noite vendo esse site. Bem isso. Eu já marquei aqui, ó, fixei aqui, ó, pro pessoal. Acabei fixando. Legal, já tá fixado. Pode, já anotei aqui nas minhas anotações, porque é demais essas dicas. De novo, não é só para escoliose. Gente, se vocês quiserem, tudo que é questionário tá lá, tá? É ótimo esse site. Muito bom. Demais. É do quê? Americano? É de alguma universidade? De onde é? Eu posso estar enganada. Tá. Eu tenho a impressão de que ele é canadense. Deixa eu te falar. Contato. Tá. Porque o Pedro é australiano, né? Não. Né? Um é Estados Unidos. Do Pedro? Ou desse? Esse. Esse é Estados Unidos. Legal. Que demais. E aí eles têm, tipo assim, você pode ser um colaborador, você pode ser um doador, sabe? É muito legal. Vou fazer uma coisa legal pro grupo do Telegram, tá? Pessoal do grupo do Telegram, vou achar esse link do SRS desse site, vou mandar para vocês lá, porque eu vou fazer isso hoje mesmo, sem sombra de dúvida, tá bom? Vai sair com PDF. Eu acho que eu tentei fazer um PDF e ficou tipo com umas 12 páginas, alguma coisa assim. Então, mas eu mando, pode deixar, mando pro pessoal. É legal também, sabe por quê, Rodrigo? Tem assim, por exemplo, a mínima mudança clinicamente importante para o paciente adulto. E tem a referência, o artigo original. Se você quiser olhar o original, você vai encontrar ali a referência, entendeu? Legal. Demais. O pessoal que fez o curso aqui é uma galera, ó. Elô, pessoal, todo mundo antenado. Ana, hoje eu fiz 3 lives hoje, tá? Só para te contar, hoje estou numa maratona. Fiz a primeira. Aquela do meio da Pode tarde, falar. eu falei assim, gente, eu errei. Será que é comigo? Não, tava tudo certo. Foi surpresa mesmo. A gente quis falar um pouco da experiência das pessoas que fizeram o curso online, que nós abrimos essa semana as inscrições, né? E para as pessoas aproveitarem essa época de quarentena, estudar, se especializar. Então, esse era o nosso foco. Então, fizemos a primeira. A segunda foi com o nosso consultor. Ele foi o nosso consultor de finanças aqui da nossa empresa, focado ele é consultor da Vanguard, XP Investimentos, então ele que nos ajuda, ele vai falar um pouco do cenário que nós fisioterapeutas podemos esperar pós-quarentena.
Também foi tudo muito de última hora, assim. E agora, né, essa eu já estava mega esperando, eu estava ansioso aqui, mas eu pedi para nessas lives para o pessoal, para quem estava aqui comigo, compartilhando desse conhecimento maravilhoso, de dar um recado para o pessoal que é fisioterapeuta e tá ali meio que em cima do muro ali, né, não sabe o que fazer, tá um pouco, porque assim, tem gente que já está muito focado no seu trabalho, só está aqui para tentar ainda melhorar ainda mais, mas tem muita gente perdida na fisioterapia, muita gente ali. Eu queria você, com essa vasta experiência, você que vê o cenário do Brasil já há mais tempo, né? 17 anos você está na USP, então você viu a fisioterapia crescer. Dá um É. recado para esse pessoal aí. O Ó, microfone é seu. eu, eu tenho um recado otimista, porque sou uma pessoa otimista, mas também um recado muito pé no chão, sabe, gente? Que é assim, o que eu tenho percebido hoje, inclusive dos alunos que estão fazendo pós-graduação, ou que acabaram de fazer pós-graduação comigo, é que muita gente dimensiona mal a carreira, sabe? Tipo, vou fazer mestrado e doutorado na USP, mas depois vou me mudar para uma cidade no interior que a faculdade não vai me contratar porque eu sou doutora, porque eu sou um salário caro. Aí, no fim, eu vou acabar atendendo domicílio. E aí, o que foi que você fez com esse dinheiro investido, entenderam? Então, assim, uma Uhum, coisa é o fato de que países muito desenvolvidos, todo mundo é mestre e doutor. Então, a massa crítica, intelectualizada do país é grande. Independente se uhum, você vai ser um construtor civil, você tem doutorado, entendeu? tá. E mas essa não é a nossa realidade hoje ainda. A gente ainda não está lá. Fazer mestrado, fazer doutorado muda a sua cabeça, muda o jeito que você encara a vida, o jeito que você pensa a sua clínica, te mostra o que é a verdade das coisas, por que o pensamento científico é tão importante nesse mundo de enganos dos sentidos de forma geral, certo? Mas há que se pensar no investimento. Então, eu hoje sou uma grande entusiasta de cursos que te preparam para atender bem. Eu acho que a gente precisa atender bem, certo? Então, Concordo. minha recomendação é que você escolha um curso que desenvolva o seu raciocínio clínico, que te ensine a fazer prática baseada em evidência, porque a evidência vai mudar e você tem que estar pronto para isso, e que você realmente ponha no papel o investimento que você vai fazer, para que você não fique fazendo coisas aleatórias, né? Uhum. Eu vejo muito fisioterapeuta perdido mesmo, do tipo, num dia tá fazendo dry needling, no outro tá fazendo, sei lá, pós-graduação, Res- mestrado, doutorado, tudo qualitativo, entendeu? Sim. E respiratória, e respiratória. É, Né? então, eu acho que a gente entra muito jovem para fazer a graduação. Eu Uhum. acho esse momento um momento super marcante da carreira. A gente teve um caso aqui de residente que afinou, né? Porque entrou Verdade. para a graduação, não é físio, mas enfim, entrou para a graduação para vestir branco, atender em consultório e no dia seguinte foi pego num cenário de guerra. E é Profissional de verdade. saúde, gente, é isso, entendeu? É É isso. isso A aí. hora que o bicho pega, a gente é chamado por fronte mesmo, né? Uhum, uhum. E tem muita gente que foi fazer graduação encantado, achando que ia ficar bonitinho de branco, ia cuidar dos outros e blá blá blá. A gente precisa desenvolver na profissão uma responsabilidade de carreira que começa na graduação. Você acha que isso acontece porque as, nós somos guiados na graduação para ser técnicos e Não, eu pouco acho que na, refletivos, eu enfim, acho que a pouco. graduação, não, Rodrigo, eu Tô acho que dizendo em âmbito eu geral, acho que tá? as nossas, Fisioterapia geral. não, eu também. Eu acho que as nossas graduações, de forma geral, preparam a gente com conteúdo e Uhum, elas são desalinhadas com o mercado de trabalho. tá, perfeito.
Eu acho isso. Então, assim, você não tem um professor que entra na sala de aula e diz para você, olha, você precisa pensar nesse momento em como você vai alinhar. Tudo bem que você mude de área, tarará, mas Uhum, sim, você tem pelo menos uma meta mínima, sabe? Eu tenho aluno claro. que passou pela USP, Rodrigo, ficou aqui 5 anos, não foi num congresso de graduação. Uhum. Puta falta de orientação, entendeu? É, sim. Não fez o mínimo currículo. Aí pontuou na prova da residência e ficou, não conseguiu chegar na nota para passar porque não tinha currículo. Fez USP. Tem um congresso toda semana aqui acontecendo. É Então, verdade. as pessoas precisam parar de encarar a graduação como a continuação do colégio e entrar lá e dizer, bem, eu estou aqui porque eu vou ser profissional e tudo que eu fizer aqui vai para o meu currículo. Uhum. E Entendeu? alguma coisa você vai tirar disso, né? Alguma experiência você vai Ah, tirar, né? Eu acho que a graduação, eu fui esse aluno, assim, eu fui o aluno que eu fazia tudo. Eu era o cara, todo mundo me conhecia, tanto que eu dou aula na pós lá até hoje, e eu conheço todos os professores que eram meus amigos, assim, porque é uma época de você experienciar as coisas, né? Porque sim, você sentir se você gosta ou se você não gosta. Porque é hora de errar ali na graduação, mas precisa ter um foco, né? exato. Você precisa ter um É, objetivo, saber aonde você quer chegar, e se é. você não tiver um ponto, um alvo, vai ser difícil, né? Vai Mas ser você difícil. veja, né? Nos Estados Unidos, as pessoas entram fazer fisioterapia mais velhos, certo? Uhum. Porque ela é tipo uma pós-graduação. É depois de fazer o básico, você vai fazer físio. O básico. Uhum. E assim, a maior parte das escolas tem um negócio que chama tutoria. Você tem um profissional, um professor, que vai te ajudar no seu planejamento de estudo e de carreira. Por que que a Ah, gente não tem isso perfeito. ainda? Essa semana eu recebi uma mensagem que era isso, exatamente essa. Eu estou no hospital, ele perguntou para mim, eu nem sabia responder. Eu estou no hospital e quero ver se eu quero fazer um curso de pilates e abrir um estúdio na minha cidade. O que que você acha? Olha o nível É da dificuldade da transição, né? da transição. Falei, olha, você tem que estudar o seu mercado, você Ó, tem que tentar entender se isso faz sentido para você, na sua região. nada contra, gente, nada contra trocar. Exato, pode Muito pelo trocar, mas contrário, tem que ser feliz, mas né? tem que ter Mas estude, vê se faz não, sentido para você. é um Planeje. planejamento de carreira, É, é um é. planejamento de Então, carreira, né? então a gente está pronto para refletir, para tentar ver se fazia se o que a gente está fazendo para nossa vida, enquanto profissional, enquanto carreira, enquanto na sua família, se você está indo para o caminho que realmente você acha legal. Então, alguma coisa o universo está querendo nos falar. Ó, mas eu quero só falar uma coisa que eu escutei esses dias e que eu achei esplêndido, porque eu não tinha parado para pensar nisso. É, para de seguir seus amigos e sua família. Para, porque se você é águia e só escuta conselho de galinha, né? Que são a sua família, é aquelas pessoas que estão perto de Exato. você, você não aprende nada novo nem diferente. Vai atrás de alguém que é expert, alguém que fala alguma coisa, gente, que desconforta, sabe? Porque Exatamente. essa coisa também de sempre seguir aqueles perfis que só alinham com você, com aquilo que você pensa, você fica sempre no mesmo lugar.